Aqui vai uma pergunta para você. Como você quer que seja o futuro? Eu, pessoalmente, espero teletransporte instantâneo, hoverboards e chocolate grátis para todo mundo até 2050. Parece um pouco exagerado, eu sei. Mas não é nada comparado ao que as pessoas há mais de 100 anos pensavam que a vida seria hoje. De ajudantes robóticos e super escolas a bombeiros voadores, algumas das previsões são hilárias, mas outras são muito precisas. Então, é hora de separar os fatos científicos da ficção científica, enquanto damos uma olhada no que as pessoas no passado pensavam que estaríamos fazendo hoje em dia. No ano 2000, a França venceu o Campeonato Europeu de Futebol e reformulou seu sistema prisional. Mas nenhum desses grandes eventos foi o que o artista francês Jean-Marc Coté havia previsto. Isso porque Coté estava vivo mais de 100 anos antes, em 1899. Nesse ano, ele desenhou uma série de cartões postais retratando a França do ano 2000 para a Exposição de Paris de 1900. Nesse momento, rodas gigantes, motores a diesel, filmes falados e escadas rolantes eram apenas invenções antecipadas. Nos desenhos de Coté, porém, as coisas ficaram um pouquinho mais extremas. No ano 2000, Coté previu que as escolas estariam usando algum tipo de máquina para injetar conhecimento no cérebro dos alunos. Julgando por esse cartão postal, um aluno acionaria a máquina do conhecimento que trituraria os livros, e as informações dentro seriam magicamente alimentadas nas mentes de seus colegas de classe. Como se fosse uma espécie de trituradora de papel que alimenta sua mente. Então, a escola dos anos 2000 seria um lugar para descontrair, relaxar e apenas absorver informações, a menos que fosse sua vez de acionar a máquina. Na verdade, a coisa mais próxima que desenvolvemos de máquinas de conhecimento são computadores e lousas inteligentes, e mesmo com isso, alguns assuntos ainda podem ficar bem difíceis de entender. Quando a escola terminava, você viajava para casa como de costume, mas não de ônibus escolar, e sim com um gigantesco cavalo marinho. No mundo real, os cavalos marinhos crescem apenas 36 centímetros de altura, mas em 2000, Coté acreditava que eles seriam 10 vezes maiores. E também teriam um estranho brilho dourado e metálico, e também estariam dispostos a transportar seres humanos pelo fundo do mar. O que ele achava que os faria crescer tanto? Evolução? Radiação? Talvez alguns experimentos humanos bem estranhos. O que quer que ele tenha pensado parece bem emocionante, mas da próxima vez que eu estiver atravessando a água, acho que eu vou ficar com o barco mesmo. Cavalos marinhos gigantes e dourados não são a única inovação envolvendo o reino animal. Coté também previu a invenção de máquinas de fazer pintinhos. Parece bastante simples. Insira um ovo na máquina e 5 minutos depois, você terá um pássaro vivo andando pela fazenda. Agora, no século XXI, levar uma galinha de um ovo para o seu prato é um processo que é ajudado pela agricultura industrial. Mas uma máquina de fazer frango que poderia acelerar o processo de desenvolvimento como se fosse um deus frango, até para os padrões da ciência moderna, isso é insano. E quanto ao entretenimento do ano 2000? Bom, Coté também não deixou isso de fora. Em 1899, a maioria das músicas ao vivo significava assistir a concertos orquestrais ou óperas teatrais. De acordo com Coté, ainda estaríamos fazendo isso em 2000, exceto que a música seria tocada por máquinas. É isso mesmo, uma orquestra de robôs em vez de humanos. Embora nós ainda não tenhamos robôs controlando exércitos inteiros de instrumentos, temos música eletrônica e o que quer que Grimes se identifique hoje em dia. Então, mesmo não indo para a ópera robô, Coté ainda previu que a tecnologia iria revolucionar a forma de como fazemos e ouvimos música. Mas então Coté se perguntou, se os robôs podem ser músicos, por que não barbeiros também? Nessa imagem, os cabeleireiros dos anos 2000 foram substituídos por máquinas projetadas para aparar e preparar as pessoas com perfeição. Pessoalmente, eu ainda prefiro meu barbeiro humano, mas essa máquina de cabelo não está tão longe quanto você imagina. Em 2012, a Giraffe Technologies concluiu um protótipo UGV Multi-Arm, que com um barbeador conectado a ele, iria permitir ao usuário raspar remotamente a cabeça de outro ser humano. Embora isso seja bem impressionante, a aparência final é tudo menos isso. Parece que existem alguns trabalhos que ainda precisam ser feitos por mãos humanas. Falando em mãos humanas, certifique-se de usar as suas para clicar nos botões de curtir e se inscrever abaixo. A menos que você tenha um robô para fazer isso por você. Tudo feito? Excelente. Agora, qual previsão estranha nós temos a seguir? Se tem uma coisa que as pessoas gostam de manter as mãos bem longe, é a limpeza. Eu sei que alguns de vocês gostam, mas nem todo mundo é de virgem. Coté imaginou que as pessoas no século XXI teriam encontrado uma maneira de lidar com tarefas tão triviais com máquinas, que seriam capazes de esfregar e polir simultaneamente. Tudo que você precisa fazer é ficar lá, dirigindo, puxando, de qualquer forma. Toda essa engenhoca parece estranhamente aterrorizante. Felizmente, os dias atuais oferecem apenas Roombas. Embora um pouco menor, mais bonito e guiado automaticamente por sensores de proximidade, o Roombas só pode aspirar o piso.
Mas se você está atrás de algo tão aterrorizante quanto a máquina de Coté, por que não colocar uma faca no seu rumba como essa? Imagine o terror enquanto ele corre pela sua casa, procurando sua próxima vítima. Talvez eu mesmo fique limpando o chão. Além da limpeza, das viagens e da escola, Coté também tinha algumas expectativas de como os serviços de emergência da França poderiam ficar depois de 100 anos. Em vez de usar mangueiras e vagões no chão para apagar incêndios, bombeiros alados iriam entrar em ação para salvar o dia. É isso mesmo, bombeiros voadores. É claro que eles não são uma realidade no século XXI, a menos que você esteja em Dubai. Em 2016, a Defesa Civil de Dubai assinou um contrato multimilionário para levar os seus serviços de bombeiros aos céus, para ajudar a enfrentar rapidamente situações em edifícios altos. Infelizmente, Dubai não vai usar as asas de borboleta previstas por Coté. Em vez disso, eles optaram por motores a jato, que permite que eles atinjam alturas de 914 metros, a velocidades de quase 72 km por hora. Isso que é uma resposta rápida. Em 1900, se você quisesse enviar uma mensagem de texto para alguém, teria que escrever a sua mensagem e esperar uns 84 anos, até a invenção do sinal de telefone. Brincadeira. Você teria que enviar uma carta por meio de um sistema de correio. Nos anos 2000, porém, Coté esperava que o serviço postal seguisse os bombeiros até os céus, usando dispositivos voadores individuais que parecem ter sido projetados pelo próprio Da Vinci. As cartas seriam entregues diretamente na sua varanda de 3 andares. Por mais divertido que isso pareça, hoje em dia, a maioria de nossas mensagens acontece de forma digital. De um e-mail a mensagens de texto e WhatsApp, leva apenas alguns segundos e o clique de um botão para enviar uma mensagem como essa para qualquer lugar do mundo. Agora, você acha que nadar é um truque velho e cansado do passado? Você não acha que é hora de criarmos um novo jeito de navegar em nossos corpos através do líquido? Não seria muito mais fácil se a água fosse apenas como a Terra? Bom, em 1900, um ano após as previsões de Coté, outro futurista teve o mesmo pensamento, usando balões cheios de uma substância mágica que tanto o tira da água quanto o impede de flutuar no espaço. Os lagos de hoje se tornariam os parques de amanhã. Até os cavalos entrariam na diversão. Embora caminhar no lago com o balão ainda não fez muito sucesso, nós temos bolas Zorb gigantes e infláveis que permitem que você corra em um lago sem afundar. Isso é apenas para nós humanos, no entanto. Desculpem, cavalos do mundo, mas vocês vão ter que esperar mais uns 100 anos, eu acho. Também a partir de 1900, o escritor de The Ladies' Home Journal, John Alfred Watkins Jr., tinha suas próprias previsões para o século XXI. Ele começou bem, prevendo corretamente as pessoas que ficam mais altas e envelhecem graças aos avanços científicos na área da saúde. Mas ele também previu que em 2001, as letras C, X e Q não fariam mais parte do alfabeto, pois em inglês todos estariam apenas soletrando pelo som. De acordo com ele, em inglês cat seria cat, X-Ray seria X-Ray e Sua Majestade seria The Queen. Cara, o famoso streamer XQC estaria totalmente sem o nome. Se você vivesse no futuro americano de Watkins, como você iria enviar pacotes? Usando os correios como se fosse um primata do século XX? Não. Em vez disso, Watkins previu que tubos pneumáticos iriam conectar as casas particulares dos ricos, e eventualmente todas as casas. Assim, você poderia enviar pacotes de casa para casa, sem sair de casa. Por mais legal e sem dúvida caríssimo que isso poderia ser, hoje você pode encomendar quase tudo o que quiser pela internet, sem pisar um pé na porta da frente. Embora quando você vai receber o seu pacote ainda seja um mistério, já que o atual sistema de correspondência americano geralmente depende do USPS, UPS ou FedEx. Considerando as previsões dos anos 1900, que brincavam com o alfabeto, o serviço postal e as viagens, como será que as pessoas achavam que seria a comunicação? Longe dos mensageiros voadores de Coté, um artista realmente pensou em algo realmente preciso. Um dispositivo videochamada retrofuturista. É praticamente um smartphone. Quando fazemos videochamadas hoje em dia, não temos mordomos servindo limonada ou aeronaves pessoais ou trajes de voo combinando, o que é bem decepcionante. No entanto, se avançarmos rapidamente, para 1964, os chamados Picture Phones surgiram pela primeira vez. Assim como a imaginação de 1900, as pessoas podiam conversar cara a cara em 2 telas. Embora o dispositivo não fosse móvel, foi instalado em uma cabine. Essa inovação acabou impulsionando o desenvolvimento do Skype, do FaceTime e, mais recentemente, do Zoom, onde você pode compartilhar uma chamada cara a cara com até 1000 pessoas a qualquer momento. E pensar que, sem as incríveis imaginações dos anos 1900, ainda poderíamos estar ligando para as pessoas no telefone como homens das cavernas. Agora, se avançarmos um pouco para a década de 1930, podemos dar uma olhada nas previsões de um certo F.E. Smith, advogado e parlamentar. Ele era um cara um tanto excêntrico, e suas previsões para o futuro não eram nada menos do que isso. Ao longo de sua vida, Smith viu os carros se tornarem difundidos na sociedade.
No entanto, com o esperado aumento das viagens aéreas, ele acreditava que os automóveis seriam substituídos por aviões pessoais, que eram tão confiáveis e baratos quanto um carro. Sim, nós temos viagens aéreas de baixo custo na década de 2020, de Nova York a Miami, por menos de $30, pechincha. Mas ainda estamos muito longe de todos terem o seu próprio avião pessoal. Em 2014, havia um avião particular para cada 19.500 pessoas na Terra. Então, esse futuro é mais um sonho distante. Ok, então prepare-se para uma pergunta estranha. Você já se perguntou por que nós temos 2 olhos? Além de servir como substituto caso você perca ou acabe ferindo um, ter 2 olhos nos permite perceber a profundidade e aumenta nosso campo de visão. Funções bastante essenciais, não é mesmo? Não segundo o Dr. Thomas Chastir. Esse médico proclamou, em 1934, que com o tempo a ponte do nariz entraria em colapso e um super-olho se formaria no centro de todos os rostos humanos. É isso mesmo, Chastir esperava que evoluíssemos para ciclopes humanos. Ele viu 2 benefícios principais para o super-olho ciclóptico. Primeiro, seríamos capazes de perceber formas de energia que estavam escondidas para nós. E segundo, veríamos cores e movimentos com mais clareza. Agora, antes que você fique muito animado, Chastir esperava que isso acontecesse em séculos distantes. Então, não há nada para se preocupar agora. Dito isso, Chastir provavelmente esperava que nossos olhos estivessem um pouquinho mais próximos a essa altura. Então, se você notar que seus olhos estão se aproximando do nariz, eu apenas marcaria uma consulta com o oftalmologista mais próximo. Caramba, na década de 1930, as pessoas tinham grandes expectativas sobre como seria o futuro. Mas e quanto à década de 50? Embora fossem um pouquinho mais avançados tecnologicamente, os principais especialistas dessa época ainda tinham algumas ideias malucas. Em termos de viagem nos anos 2000, se não fosse um carro voador particular no estilo Jetsons, então tinha que ser atravessando a Terra sobre trilhos. Foi nessa época que a tecnologia de levitação magnética, ou maglev, foi desenvolvida e patenteada pela primeira vez. O conceito provou que a propulsão magnética e o movimento linear podem transportar um veículo sobre uma pista a velocidades de até quase 500 km por hora. Essa descoberta incrível levou os cientistas a acreditar que as futuras formas de transporte todas usariam maglev. Mas eles não estavam certos, embora alguns dos trens mais rápidos do mundo, como os trens-bala do Japão, usam a tecnologia maglev, a implementação dos trilhos é bem cara. Tão cara que o Japão está atualmente a caminho de gastar incríveis $64 bilhões em apenas 290 km de trilhos maglev. Então, até encontrarmos uma maneira mais barata de disponibilizar o maglev para as massas, o resto do mundo está preso ao transporte público regular, tipo o busão. Mas não eram apenas as viagens que os especialistas da década de 1950 tinham grandes esperanças. Nos anos 2000, eles previram que o mundo do entretenimento estaria em outro nível. Nós teríamos desligado nossos rádios por muito tempo e teríamos ligado nossas TVs coloridas em 4 dimensões. Não apenas as imagens pareceriam estar saindo da tela, mas a sala se encheria com o aroma no que quer que estivesse sendo mostrado. Agora, as televisões em 3D foram desenvolvidas pela primeira vez em 1981, e embora tenham atingido o mainstream na década de 2010, em 2016 elas eram apenas uma novidade, e a maioria dos modelos parou de ser produzida. No que diz respeito ao 4D, Smell-O-Vision, um processo pelo qual os cheiros eram liberados nos cinemas durante a projeção de um filme, fez a sua primeira e única aparição no filme Scent of Mystery, de 1960. Infelizmente, alguns dos cheiros foram lançados com atraso, então eles não combinavam com o que estava nas telas. A mistura de diferentes cheiros também deixava as pessoas meio enjoadas, e o alto ruído que a máquina de dispersão fazia arruinou a experiência de muitos outros. Depois que foi descartado como um fracasso, ainda não conquistamos esse tipo de futuro 4D, e não tenho certeza se nós queremos isso. Algumas previsões estão muito perto de se tornarem reais, mas nem todas podem ser tão prescientes. Um artigo da Popular Mechanics, em 1950, afirmava que no século XXI, serragem, toalhas de mesa e roupas íntimas seriam recicladas através de fábricas de produtos químicos para produzir alimentos. É, isso mesmo, uma refeição saborosa feita com as roupas íntimas recicladas do seu pai. Ai, credo. As lâminas de barbear também seriam coisa do passado, e as pessoas só iriam se barbear com uma solução química especialmente formulada. Pensando bem, eles não estavam totalmente errados. Um creme depilatório existe hoje em dia, mas quem já usou sabe que as coisas cheiram pior do que um depósito de lixo que foi incendiado. E as tarefas domésticas comuns, tipo lavar louça? Bom, nesse futuro, da década de 1950, os pratos são feitos de um plástico barato, que apenas derrete quando encontra água quente, para que os pratos possam ser levados diretamente pelo ralo. E no entanto, aqui estamos no século XXI tentando colocar menos plástico no oceano, porque ele já tá cheio de coisas sem essa invenção maluca. Ok, mas que tal limpar a casa? Fácil.
É só ligar a sua mangueira confiável e lavar a casa, porque tudo que você possui agora é a prova d'água. É isso mesmo, tudo. Sofá, a prova d'água. Televisão, prova d'água. Crianças, 100% a prova d'água. Além disso, você tem um ralo como recurso padrão em todos os cômodos para drenar toda a sujeira. Bom, eu não sei vocês, mas eu não conheço ninguém nesse século que tenha todos os seus pertences à prova d'água. Muito menos o dinheiro para pagar a conta de água que esse estilo de vida traria. Até agora, analisamos previsões para a vida de centenas de anos no futuro. Embora eu não possa deixar de pensar que se essas previsões fossem mais próximas do seu próprio tempo, elas poderiam ser mais precisas. Como 10 anos no futuro, por exemplo. Bem, um artigo de 1960, publicado na American Weekly, fez exatamente isso. Para eles, 1970 seria um lugar onde as secretárias não precisariam mais digitar, mas iriam falar em suas máquinas de escrever. Sim, tecnologia de reconhecimento de fala 40 anos antes da Siri e Alexa. Por incrível que pareça, eles não estavam longe. Em meados da década de 1980, a IBM havia criado sua máquina de escrever ativada por voz, chamada Tangora, que tinha um vocabulário de 20 mil palavras. Caramba, se eles estavam quase certos sobre isso, o que mais a American Weekly previu? Bem, aparentemente, o soldado moderno dos anos 2000 se pareceria com o super-homem de Marte. Desculpa, o quê? Eles esperavam que os soldados estivessem vestidos com capas com roupas íntimas vermelhas brilhantes sobre seus uniformes? Isso poderia ter colocado alguns probleminhas em missões que exigem camuflagem. Felizmente, referia-se apenas aos avanços feitos no equipamento à disposição das tropas. Ao que parece, os soldados receberiam cintos de foguetes que lhes permitiriam pular rios, saltar para o topo das casas e atingir velocidades de até 64 km por hora. As pessoas dos anos 60 realmente achavam que o combate do século XXI iria se parecer mais com uma história em quadrinhos da DC? Mas infelizmente, esse tipo de tecnologia militar avançada não existe atualmente, pelo menos que eu saiba. Embora eu pessoalmente não me oponha a assistir a um exército de super-homens em ação. Os americanos do passado eram realmente um bando de otimistas e futuristas. Mas e as outras grandes superpotências mundiais e suas previsões sobre o futuro? Bem, de acordo com um filme futurista da União Soviética, dos anos 1960, uma União Soviética de 2017 seria um lugar realmente incrível. As regiões polares da União seriam povoadas por cidades cavernosas embaixo do gelo, aquecidas pela energia térmica natural da Terra, para criar um clima de verão eterno. Não há nenhuma palavra sobre como eles conseguiriam toda essa luz natural lá embaixo, e é provavelmente por isso que essas cidades nunca se materializaram. O controle climático era outro recurso futurista que os soviéticos achavam que poderiam ter controle até 2017. De uma estação de controle no céu, os oficiais soviéticos seriam capazes de pacificar furacões e destruir tempestades com o pressionar de um botão. É uma ideia bem legal, mas infelizmente, quando a União Soviética entrou em colapso em 91, não há tais dispositivos em ação. Mais uma coisa saiu da União Soviética que serviria de inspiração para a tecnologia mais adiante. Em 1966, Boris Grishin inventou um mordomo robótico que podia atender o telefone, controlar a temperatura em seu apartamento, lembrá-lo de eventos importantes, fornecer a hora, data e até mesmo um rádio. Era uma peça de tecnologia realmente incrível, mas pesando 100 quilos, os mordomos robóticos não eram uma característica para muitos lares, pelo menos até os anos 2000. Embora não pareçam algo de Doctor Who, assistentes virtuais como a Alexa da Amazon e o Google Home Hub são comuns em todo mundo. Usando a tecnologia de comando de voz, eles podem fazer praticamente tudo o que o bot de Boris poderia fazer, e são apenas uma fração do tamanho. Ok, tanto os americanos quanto os soviéticos acabaram errando feio nos anos 60, em vários níveis. No entanto, existe uma previsão nos anos 60 que foi tão precisa que dá até medo: o uso da internet. Em 1966, essa filmagem que mostra a vida em 99 mostra um futuro console de computador doméstico, que é um retrato realmente preciso do que estava por vir. Ele até explica como compras pela internet, serviços bancários e correspondência seriam comuns, como famílias possuindo vários consoles e computadores para adequar ao seu estilo de vida. Isso é incrível, considerando que nesse momento seriam mais de 13 anos antes que a internet nascesse. Mas será que outras previsões de 66 poderiam manter esses padrões? Bom, de acordo com um artigo da revista Time de 66, no ano 2000, a roda, uma das invenções mais importantes da humanidade, estaria obsoleta. Sim, a roda. Mas por que não usaríamos a roda, você me pergunta? Bom, as viagens não seriam mais limitadas à estrada, porque teríamos desenvolvido hovercrafts que poderiam voar pelo ar. Então, sem carros, apenas hovercarros. Sem bicicletas, apenas hoverbikes. Nada de skates, apenas hoverboards. Parece um fluxo flutuante bem divertido, mas não posso deixar de notar que aqui nos anos 2020 ainda dependemos muito de estradas e máquinas com rodas. Cara, isso realmente trouxe minhas expectativas de volta à realidade. Nem todas as previsões dos anos 60 assumiam que as rodas seriam uma coisa do passado.
Você já ouviu falar de um filme 2001, Uma Odisseia no Espaço? De 1968, é um dos filmes mais conhecidos que retrata uma sociedade futurista. O autor do livro em que foi baseado, Arthur C. Clarke, tinha infinitas previsões para o futuro nas mangas, incluindo as intrigantes casas desamarradas. Clarke acreditava que no futuro, nossas casas poderiam se mover sempre que quiséssemos. Não uma casa móvel ou um trailer, mas uma casa inteira, completa com sua própria energia e abastecimento de água, que poderia ser transportada para outro local com facilidade. As comunidades iriam usar essa tecnologia para migrar para o sul no inverno e retornar ao norte quando o clima esquentasse. Como os gansos, mas do tamanho de casas e com rodas. Parece engraçado, mas Clarke não errou muito feio. A recente mania Tiny Home, que varreu o mundo ocidental, viu as pessoas sacrificando espaço para ter a capacidade de mudar a sua casa, quando e para onde elas quiserem. Embora nem todos pensassem que as casas seriam feitas para se mover. Essa visão arquitetônica criada por James Wines em 1981, chamada High-Rise Homes, previa o uso eventual de arranha-céus em plano aberto como habitação, com bairros suburbanos típicos reimaginados em um design semelhante ao de Jenga. Agora, compare essa imagem com esse edifício da vida real em Milão, na Itália, conhecido como o Bosco Verticale, que significa floresta vertical em italiano, existe desde 2014. O edifício é totalmente autossuficiente, utilizando energia renovável, painéis solares e águas residuais filtradas. Embora não seja um arranha-céu composto por casas individuais, o Bosco Verticale é um giro interessante. Muito moderno e especialmente verde no design de James. Agora vamos pular para 1988. Como as crianças nos anos 80 achavam que 2013 seria? Bom, um artigo da Los Angeles Times Magazine tinha algumas previsões assustadoramente precisas. Em 2013, haveria injeções para uma pele com aparência mais jovem, animações engraçadas enviadas por e-mail, fibra ótica conectando computadores em todo o mundo e música e filmes sob demanda no conforto de sua própria casa. Hoje podemos combinar isso com injeções de colágeno, GIFs, internet e serviços de streaming. Esse é um conjunto bastante perfeito de previsões, não é mesmo? Ainda assim, há mais uma inovação nos anos 80, que realmente adotamos no século XXI. E esse é o mundo da realidade virtual, também conhecido como VR. Nos anos 80, a NASA defendeu fortemente a realidade virtual, com telas montadas em capacetes, luvas elétricas, visão 3D e sons que deveriam tornar os ambientes imersivos numa nova fronteira. Mas infelizmente isso não aconteceu, porque a tecnologia não estava madura o suficiente. Os capacetes e suas óticas eram muito pesados, os computadores eram muito lentos e os sistemas de feedback por toque raramente funcionavam. A única coisa que era consistentemente real sobre o VR era o enjoo. Avançando para os dias modernos, porém, usando computadores que são milhares de vezes mais rápidos do que os dos anos 80, e as aplicações de VR são infinitas. Enquanto a NASA agora usa ambientes VR bem detalhados, eles podem ajudar a treinar astronautas para missões de ônibus espaciais. E também é usado pelo resto do mundo para, digamos, escapismo. Seja jogando videogame, visitando virtualmente uma casa diferente ou mesmo assistindo TV, eu não acho que era para isso que a NASA esperava que estivéssemos usando sua nova fronteira de tecnologia. Cara, as previsões do passado tinham grandes esperanças para nós. Mas e você? Tem alguma previsão para o que pode acontecer em 2100? Conta pra gente aí nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!